Há algo de profundamente misterioso na alma humana quando ela se encontra diante do abismo da própria finitude. Elizabeth Ann Bailey nasceu em 28 de agosto de 1774 em Nova York, apenas 2 anos antes da Declaração de Independência Americana, como se o próprio destino quisesse que ela fosse, desde o berço, uma verdadeira filha da liberdade. Mas que liberdade seria essa? A liberdade política dos homens ou aquela liberdade mais profunda, mais terrível e mais sublime? A liberdade da alma diante de Deus. Aos 3 anos de idade, Elizabeth perdeu sua mãe. Imagine, se puder, o que significa para uma criança tão pequena confrontar-se com o mistério da morte. Não era apenas a ausência de uma figura materna, era o primeiro encontro com a eternidade, com aquela realidade que Dostoiévski chamaria de o além. Em 1778, quando tinha apenas 4 anos, sua irmãzinha também morreu. Duas mortes, duas lições sobre a temporalidade da vida, mas longe de torná-la melancólica ou amarga, essas experiências plantaram em sua alma jovem uma semente estranha, a esperança alegre diante do sofrimento. Seu pai, Dr. Richard Bailey, era um homem peculiar, não tinha muito apreço pelas igrejas, mas possuía algo infinitamente mais valioso, um coração humanitário que ensinava pelo exemplo. Elizabeth aprendeu com ele não através de sermões, mas através da observância silenciosa de como um homem pode amar e servir aos outros sem ostentação. Criada na tradição episcopal, ela absorveu desde cedo o valor da oração, das escrituras e do exame de consciência noturno. Havia nela uma religiosidade natural, quase instintiva, como se sua alma fosse um instrumento afinado para captar as harmonias celestiais. Aos 19 anos, Elizabeth era a bela do baile de Nova York, ligada às primeiras famílias da sociedade. Mas o que significa essa beleza? Era apenas um encanto exterior ou havia algo mais profundo? Quando se apaixonou por William Margeselton, um empresário rico e belo, parecia que o destino lhe sorria com toda a generosidade. Casaram-se e tiveram 5 filhos. Por 10 anos viveram uma felicidade que muitos considerariam completa. Mas Deus, em sua misteriosa providência, tinha outros planos. O negócio de William faliu, sua saúde também se deteriorou. A tuberculose, essa doença que no século XIX ceifava vidas como uma foice implacável, começou a consumi-lo lentamente. Elizabeth, aos 30 anos, viu-se diante de uma escolha terrível: sucumbir ao desespero ou encontrar nas profundezas do sofrimento uma fonte de força que transcendesse as circunstâncias humanas. Foi durante a viagem à Itália, na tentativa desesperada de salvar a vida do marido, que Elizabeth testemunhou algo que mudaria para sempre o curso de sua existência. Através de amigos da família, ela viu o catolicismo em ação. Não era uma questão meramente intelectual ou teológica, era uma experiência visceral, profunda, que tocava as fibras mais íntimas de sua alma. 3 pontos específicos a conduziram inexoravelmente à conversão: a crença da presença real de Cristo na Eucaristia, a devoção à Santíssima Mãe e a convicção de que a Igreja Católica era o caminho direto que levava aos apóstolos e, através deles, ao próprio Cristo. Mas que preço terrível teve que pagar por essa descoberta? William morreu em solo italiano, deixando-a viúva, pobre, com 5 filhos pequenos para sustentar. Quando retornou aos Estados Unidos e anunciou sua conversão ao catolicismo em março de 1805, muitos de seus familiares e amigos a rejeitaram. Imagine a solidão dessa mulher, viúva, pobre, convertida a uma religião vista com suspeita pela sociedade protestante americana, e ainda assim irradiando uma paz que o mundo não podia compreender nem destruir. Para sustentar os filhos, abriu uma escola em Baltimore, mas desde o início havia algo diferente em seu grupo. Seguiam as linhas de uma comunidade religiosa, que foi oficialmente fundada em 1809 como as Irmãs da Caridade de São José, a primeira comunidade religiosa feminina estabelecida nos Estados Unidos. Elizabeth havia descoberto algo extraordinário: era possível ser simultaneamente mãe de família e fundadora de uma congregação religiosa, cuidar de seus próprios filhos enquanto se dedicava à educação de centenas de outros. Em 1810, abriu a Escola Gratuita de São José, a primeira escola católica gratuita para meninos nos Estados Unidos. Não era apenas uma instituição educacional, era a semente de todo o sistema escolar católico americano. Através de sua visão e determinação, plantou as bases de uma rede educacional que se espalharia por todo o continente, tocando milhões de vidas ao longo dos séculos. Mas o sofrimento não havia terminado com ela. 2 de suas filhas morreram jovens, um de seus filhos tornou-se rebelde, causando-lhe profunda angústia. As mais de 1000 cartas que escreveu revelam não apenas os eventos externos de sua vida, mas o desenvolvimento interior de uma alma que caminhava da bondade ordinária à santidade heróica. Cada provação era como um cinzel nas mãos do divino escultor, moldando a imagem de Cristo. Suas 2 grandes devoções eram o abandono total à vontade de Deus e o amor ardente ao Santíssimo Sacramento. Escreveu a uma amiga que preferia trocar o mundo por uma caverna ou um deserto,
mas Deus lhe havia dado muito trabalho a fazer, e ela sempre preferiria a vontade dele a qualquer desejo próprio. Essa era a chave de sua santidade, não a fuga do mundo, mas a transformação do mundo através da aceitação amorosa da vontade divina. Quando a morte se aproximou em 4 de janeiro de 1821, suas últimas palavras foram: "Sejam filhos da igreja." Não era apenas um conselho, era um testamento espiritual de uma mulher que havia descoberto que a verdadeira liberdade não consiste em fazer o que se quer, mas em querer o que Deus quer. O primeiro milagre atribuído à sua intercessão ocorreu em 1952, quando Anne Teresa O'Neill, uma menina de 4 anos com leucemia terminal, foi curada instantaneamente após ser levada ao túmulo de Madre Celton na Sexta-feira Santa. Na segunda-feira de Páscoa, seus exames de sangue estavam normais. O segundo milagre, envolvendo Carl Collin, em 1963, completou os requisitos para sua canonização. Em 14 de setembro de 1975, na Praça São Pedro, o Papa Paulo VI proclamou solenemente: Elizabeth Ann Selton é uma santa. Era a primeira pessoa nascida nos Estados Unidos a receber essa honra suprema. Mas o que significa ser santo? Como disse o próprio Papa, é atingir a perfeição no mais alto nível que um ser humano pode alcançar. É ser uma criatura humana completamente conformada à vontade de Deus. Santa Elizabeth All Santam nos ensina que a santidade não é privilégio de alguns, poucos escolhidos que vivem em mosteiros isolados. É possível ser santo no mundo criando filhos, enfrentando dificuldades financeiras, lidando com a morte de entes queridos, convertendo-se de uma religião para outra, fundando escolas e congregações religiosas. Sua vida é a prova viva de que Deus pode transformar qualquer existência humana, por mais comum que pareça, numa obra-prima de graça e santidade. Hoje, quando olhamos para sua herança, as congregações religiosas espalhadas pelos Estados Unidos e Canadá, o vasto sistema educacional católico americano, os milhões de vidas tocadas por sua influência, compreendemos que aquela menina órfã de 3 anos, que enfrentou a morte com esperança alegre, tornou-se verdadeiramente a primeira flor no calendário dos santos americanos. Como a chamou o Papa Paulo VI, sua vida nos lembra que não há sofrimento tão grande que não possa ser transformado em santidade, nem circunstância tão difícil que não possa tornar-se ocasião de graça. Se tivermos a coragem de dizer como ela, prefiro sempre sua vontade a qualquer desejo meu. Que Santa Elizabeth rogue por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.